Olá, bem-vindos e bem-vindas a este episódio Mami Talks. Hoje trouxemos a Rebeca para estar aqui connosco a falar sobre a sua jornada de maternidade e para trazer um tema muito específico. Sim, vamos falar sobre biberons, sobre leite artificial, sobre a experiência da amamentação que corre bem e que corre mal, e vamos conhecer a história desta família, aqui pela voz da Rebeca. Sabendo nós que é um tema polémico, nós pensámos muito se traríamos ou não, mas nós sabemos que há muitas famílias que lidam com isto diariamente e que se sentem muito sozinhas, porque é um tabu, não é? Se não amamentas, não és boa mãe. E nós queremos desmistificar isto e E mais trazer-vos do que isso também, alento também. que é, muitas mães sentem que não sabem onde ir buscar informação, Sim, não têm o apoio suficiente para fazer essa transição. E eu queria fazer um agradecimento especial à nossa paciente Essence Mariana e ao seu bebê Vicente, porque efetivamente foi aqui com o grande input dela que ganhámos coragem para trazer este tema. Bem-vinda, Rebeca. Obrigada pelo convite. e pela tua coragem de estar aqui, que nós sabemos que nem toda a gente Isto é estaria um tema um disponível. bocadinho polémico, já estávamos a falar disso, e eu espero, pronto, dar aqui a minha visão e a minha experiência acima de tudo. Sem dúvida. Podes-te apresentar um bocadinho para quem não te conhece? Quem é a Rebeca? Então, Rebeca, assim, a nível pessoal, eu acho que é isto que interessa, não é? Tenho 29 anos, sou a mãe da Luísa e do Martim. A Luísa vai fazer 2 anos esta semana, na sexta-feira, e o Martim que está com quase 6 meses. E agora falar de mim, enfim, de características, eu não sou muito boa a falar sobre mim. Mas pronto, daqui, eu acho que vocês chegaram a mim pela parte da paciente, a Mariana, certo? Uhum. Ela deve ter visto os meus conteúdos, eu faço conteúdos no digital. Além disso, trabalho na EDP, portanto, o meu trabalho não é o digital. Eu estou agora de licença de maternidade e tenho-me aventurado aqui nestes vídeos E muito bem. de dicas e pronto, e acho que tem corrido bem. E gosto de fazer. E não só, para quem não segue a Rebeca, também tem um sentido de humor muito apurado e, portanto, acho que para quem não segue, deve seguir. Obrigada. Queres partilhar um bocadinho como é que foi esta jornada com os teus filhos? Não exclusivamente na questão amamentação ou fórmula, mas como é que tem sido viver aqui a maternidade e depois como é que o leite artificial chegou às vossas vidas? Ok. Sim, ou seja, nós, primeira filha, a Luísa, eu não era daquelas pessoas, daquelas mães que achava que dar de mamar era fácil. E, Uhum. portanto, eu, gosto de me informar, via muito YouTube, muitos vídeos, muito Instagram e páginas sobre alimentação, e eu sabia que tinha um desafio pela frente e, portanto, não queria estar mal preparada. E por isso, pronto, vi vários vídeos, li alguns livros. Também tive a visita da Margarida Telhado de Vamos Dar de Mamar. Ela é mãe de um amigo meu e, portanto, combinei com ela falarmos um bocadinho sobre a amamentação. E agora passando então para a parte de como é que depois se deu a parte do biberon, etc. Um, Foi na maternidade. Eu achava eu que estava super preparada para dar de mamar, e tive logo imensas dores no primeiro dia, no pós-parto. Parecia que estava tudo bem, depois, enfim, todas as enfermeiras dizem uma coisa diferente. Uma enfermeira dizia que a pega estava correta, a outra dizia que nem por isso, e portanto nós estamos ali com as hormonas do pós-parto estafadas, porque o parto da Lisa foi um parto bastante duro. E eu estava, enfim, de rastro e já estava cheia de dores, e saí, e quando, no dia da alta, a Luísa tinha perdido mais do que o que é suposto, Uhum. e o pediatra achou que ela devia ser suplementada. Eu, como já estava cheia de dores, para mim não era naquele momento opção estar A a extrair. extrair mais, Uhum. não, estava mesmo muito cansada, com bastantes dores, e disse: Tudo bem, depois em casa com calma, no meu ambiente. Uhum. Depois peço ajuda em casa, mas Uhum. neste momento já só quero que ela fique bem. Fed is best, eu digo sempre isto, e portanto eu também tenho que estar bem. Ela vai comer e depois logo se vê. Um, Portanto, ela saiu do hospital com fórmula, que eu ainda hoje acho que isso foi um dos grandes problemas. Uhum. Depois chegámos a casa e a partir daí foi. Eu estava sempre com a sensação de que não tinha leite, mas eu acho mesmo agora que já tenho uma experiência mais positiva.
acho que não, agora olho para trás e acho que tinha leite. Uhum. Acho que os problemas foram outros. Foi provavelmente o meu psicológico, as minhas dores, ter saído do hospital com leite de fórmula e não ter tido, se calhar, logo o acompanhamento imediato naquele momento. Não sei se falo já agora da segunda experiência. Eu vou fazer aqui assim Sim. um à parte para partilhar que, sem dúvida, o acompanhamento profissional específico da amamentação deve ser por uma IBCLC, não tirando qualquer tipo de valor nas enfermeiras que têm a formação de CAM, mas efetivamente aqui este apoio especializado de uma IBCLC, que é uma consultora de lactação a nível internacional, efetivamente poderia, ou em muitos casos, pode efetivamente apoiar para fazer este encaminhamento. Quero também deixar a ressalva de que o facto de sermos acompanhados por uma IBCLC não significa que vai dar certo, mas significa que vamos estar a fazer os possíveis para aumentar essa chance e apoiar, obviamente, aqui a mãe e o bebê. E uma outra ressalva ainda, de que está tudo certo se efetivamente não for possível amamentar e o caminho for fórmula. E se for uma escolha da mulher, não é? Obviamente. Exatamente, porque existem pacientes que escolhem não amamentar e desde que seja uma escolha informada, então acreditamos e apoiamos que é o melhor para aquele seio familiar. Neste contexto, então, depois, na tua outra experiência. Na outra experiência, eu já tinha a bagagem da Luísa, porque, enfim, já sabia, ok, se eu achava que era difícil antes, agora sei que é mesmo duro, portanto, vou tentar fazer algo diferente. E perguntei logo no hospital se já tinham passado quase 2 anos alguma IBLC, pronto, IBCLC. IBCLC, para ajudar as grávidas, as mães no pós-parto, porque na altura tinham-me dito que tinham apoio e só depois no pós-parto é que eu percebi que esse apoio era de enfermeiras que não, tirando obviamente o seu valor, não estavam a conseguir acompanhar-me e portanto isso foi um dos feedbacks que eu deixei à saída. E eu perguntei se então passado 2 anos já tinham alguém e disseram-me que sim e portanto logo aí fiquei contente, pronto, pelo menos vou ter alguém no hospital. Está lá das 8 às 4 e vai passando pelas várias salas para dar apoio. Aí fiquei contente e mesmo assim quis conhecer a Vera Lopes, que também dá consultas de pré-parto e depois o acompanhamento à mãe no pós-parto, e quis ter, enfim, uma consulta para tentar ter outra visão e queria, como eu estava tão convencida de que, na altura, eu tinha tido pouco leite e que no hospital, por ter dores, não estava a conseguir que o bebê fosse à maminha tantas vezes, eu queria ter. Depois comecei a ver vídeos e isso tudo e falava imenso da extração do colostro. Eu pensei, por que não? Será que isto é possível? E aí estava mesmo, quer dizer, não conhecia nada disso. Pensei, será que é possível fazer isto? Isto era incrível, porque assim, se me disserem que eu tenho que suplementar, eu prefiro que seja de colostro. E por isso marquei a consulta com a Vera, porque tinha visto na página dela que ela fazia isso e que falava do colostro. Pensei, bem, então vamos lá. Fui a uma consulta e ensinou-me a fazer extração de colostro. Eu estava de 37 semanas. E ela disse, olha, já podemos, eu até te posso mostrar. E saiu logo, quer dizer, ela dizia, isto pode demorar uns segundos, mas olha, foi logo, tirou logo a colostro. Eu vi que aquilo era uma coisa fácil, claro, depois depende de mulher para mulher e a própria se sente à vontade ou não. No meu caso, eu estava super confortável, não me doeu nada e saiu. Eu pensei, boa, então vou começar a extrair colostro com umas seringas que eu mandei vir da Amazon de 1 mililitro. Mínimas, não é? São tão Mínimas, que são pequeninas. mínimas. Eu também o fiz, fiz umas com 1 ml e outras com 4 ml. Pois, Foram muito úteis no internamento do Tomás. por exemplo. Muito, muito úteis. Eu acho mesmo que, tendo um terceiro filho, que hei de ter, que eu quero, mas eu vou levar independentemente quer dizer, se utilizar, eu prefiro ter. E por isso comecei a extrair colostro e fiz assim, pronto, o meu stash no congelador. E quando eu tive o parto induzido, e quando, portanto, fomos para o hospital, 8 da manhã eu não levei nada comigo porque não sabia se tinham onde deixar. E quando o Martim nasceu às 9 da noite, foi o dia todo, no recobro, a Luísa dormia. Quando foi da Luísa, ela no recobro estava a dormir e à maminha, depois dormia, muito calma. O Martim não saiu, tive 3 horas no recobro, ele não saiu das maminhas. Se saísse, começava aos berros.
Portanto, eu que queria tentar ter logo ali alguma calma com as maminhas para no recobre, em que, pronto, não queria logo massacrar, foi impossível. Claro que já sabia como é que deveria fazer a pega, claro que já sabia, enfim, a teoria. Só que depois na prática as coisas não são bem assim. E eu, quando cheguei ao quarto, não tinha feridas de todo, mas já estava cansada das maminhas, já estava a ficar um bocadinho dorida. Não sei se é dorida, mas já me estava a massacrar um bocadinho. E comentei com o meu marido, foi que tentei tirá-lo, mas se eu tirasse, começava os berros, foram 3 horas que ele não saía da minha. E tudo bem, pronto, mas tudo bem. Quarto, tentei sempre estar atenta à pega, pedi ajuda, mas lá está, isto foi às 9 da noite e a enfermeira que dava o apoio especificamente para a amamentação só chegava às 8 da manhã do dia seguinte, portanto eu durante a noite, foi uma noite assim meio caótica, depois o bebê não fez o mecónio sozinho, não parava de chorar, estava feito, enfim, toda uma noite para esquecer. E de manhã, depois tivemos então o apoio e ajudou bastante, corrigiu ali a pega, a posição, que se calhar a posição também não estava a ser a mais indicada. E parece que quando está lá a enfermeira... Está tudo a correr super bem. Incrível. Sim. Eu pensei assim, mas porque eu estava com tantas dúvidas? Isto está a correr tão bem. Depois ela vai-se embora, passado 2 horas eu, socorro, isto já está a correr mal outra vez. Mas olha, essa é uma experiência muito importante para ser passada lá para casa, porque este feedback é muito comum. Sim. A enfermeira vem, corre muito bem, mal ela, até me ajeita, até Sim. confortável, mal ela vai embora, parece que já não sei fazer, parece que o bebê já não pega bem. Vocês sabem o que é que nós fizemos? Então, nós chamámos a nossa IBCLC mesmo ao hospital. Portanto, ela foi Isso avaliar-nos é um lá. serviço que também é possível, é importante também deixarmos esta informação. Exato. Portanto, a pessoa visita-nos como um amigo, É uma visita, é um familiar, claro. é uma visita. E, portanto, a IBCLC veio visitar-nos e eu senti exatamente isso, olha, é um ajuste. Senti no início que havia algumas coisas que eu não estava a fazer bem, mas depois, ai, que fácil. Sim. Antes dela ir embora, ela pediu ao João Pedro para filmar. Então ele filmou o ajuste todo, Sim, portanto, eu fiz eu isso. a fazê-lo, e ela ainda foi lá dar um jeitinho. E ensinou o João a dar aquele jeitinho, porque para mim poderia não ser tão fácil. E foi isso que, de facto, embora nós tenhamos tido o Tomás num hospital público, e portanto o João não estava lá à noite, mas a verdade é que durante toda a tarde, por repetição, eu fui conseguindo melhorar. E imediatamente após chegar a casa, ela estava lá de novo. Pois, é importante. Imagina, ela disse, se calhar não vais precisar. Eu, não, mas eu quero deixar agendado. Eu quero deixar agendado Sim. por segurança e por eu ter tido uma experiência tão dolorosa com a Diana. Efetivamente, para mim foi importante eu saber, não, vá, aqui qualquer coisa, são mais 24 horas e depois eu estou em casa. Então, que a dor não seja, se desejam amamentar, que não seja impeditiva para dar essa continuidade. Mas a história depois não ficou por aí. Não, depois foi-se embora e, enfim, eu já estava mesmo muito dorida, mas como não tinha feridas, ia conseguindo gerir a coisa, pronto, E depois tinha amigas que davam ou que ainda dão de mamar e que me diziam, olha, ali as primeiras 2 semanas são as mais duras, podes sentir mesmo, mas se é o que queres, não desistas por causa disso. Passadas 2 semanas vais ver que as coisas melhoram. E portanto eu tinha isso na minha cabeça, tipo, eu não vou desistir desta vez, porque era algo que eu queria, novamente, depois já vamos falar a história do Ibron, mas eu queria, portanto, queria tentar e... Portanto, continuei a pô-lo na maminha, só que aquele bebê nunca esteve bem. Ele não estava bem nunca. E eu até começava a pensar, será que é fome? Porque chega à segunda noite, portanto, primeira noite péssima, durante o dia tivemos a ajuda, chega à noite, outra vez péssima hora da bruxa, como dizem, outra vez a chorar, a chorar, a chorar. Parecia que tinha fome. Eu disse, não, mas eu não lhe vou dar leite de fórmula. Mas cheguei ali essa noite, já não estava mesmo a aguentar das maminhas, e disse, não, eu estou mesmo... Primeiro, preciso dormir e preciso de fazer tipo um reset. Portanto, vou pedir à minha irmã, isto era final do dia, para me trazer tipo algumas seringas com colostro para esta noite. E depois logo decido se quer ou não dar. Mas quero ter aqui para tipo, não chegar ali às 3 da manhã e pedir a fórmula. Pronto. Então a minha irmã foi à minha casa e trouxe-me tipo algumas seringas, 14 mililitros, que eu achava que era imenso. Trouxe-me 14 seringas. As 14 seringas custaram-me a tirar no sentido de, tipo, aquilo não sai assim, não é? Portanto, eu pensei, 14 deve ser imenso, são só 14 mililitros. Levou-me as seringas e não sabiam o que fazer àquilo no hospital. Disseram, é que é a primeira pessoa a trazer colostro. E eu assim, como assim? Mas pronto,
e tiveram que fazer um pedido interno. Aquilo não foi imediato, não me aceitaram logo pôr o colostro no frigorífico. Não tinha um congelador, disseram que tinha que ir para o frigorífico e eu sabia. Ok, então acho que agora tenho uma janela tipo de um dia para utilizar isto. Mas pronto, também saía no dia a seguir e pensei, ok, pronto, fica ali. E se estragar, assumi que se estragou. Ainda bem que te levei as seringas, porque nessa noite, a partir ali tipo das 2 da manhã, eu estava já, não aguentava mais, estava de rastos. Completamente, porque não é só o parto, eu pelo menos antes do parto já não dormia nada. Quer dizer, a pessoa vai acumulando cansaço e depois a adrenalina toda ali do parto, eu estava de rastos. E grávida de um segundo bebê não é segundo grávida de um primeiro Pois bebê. não, com uma filha que estava com 18 meses, portanto, isto foi tudo corajosa. corajosa. E eu não preciso dormir, nem que sejam 2 horas. Tipo, preciso fechar os olhos, porque ele não dormia mesmo. Quando eu digo que o meu filho não dormia, era ele deitava-se e, mesmo que fosse ao colo, e acordava. Tipo, ele não estava bem, estava sempre a chorar, sempre a chorar. É desconfortável Super mesmo. desconfortável e pronto, mas aí nem associei a nada. Eu aí associei só, pronto, é um bebê que se calhar chora mais, nunca me passou pela cabeça nada de outros diagnósticos. E demos-lhe as seringas com o dedo, fomos dando as seringas aqui para a zona do freio. Entretanto, o freio também tinha sido bom, o bebê estava, no que toca à amamentação, não havia nenhum tema. Até porque a pega dele de facto era boa, eu acho que estava mesmo a ficar só dorida, mas ele agarrava bem a maminha. A Luísa na altura não era assim. Demos o colostro, de manhã teve alta, portanto foi bom, não perdeu muito peso, perdeu o normal. E fomos para casa. E em casa depois tivemos então não só a Vera, como também falei com a Margarida. Dar também aqui uma nota que eu acho que é importante, é que é preciso também alguma disponibilidade financeira para ter apoio no pós-parto e no pré-parto. Sim. E nem toda a gente consegue ter que pagar uma enfermeira para ir a casa, porque sabemos que é caro. E, portanto, eu tive tanto a ajuda paga como a ajuda também da Margarida, que tem um projeto, Vamos Dar de Mamar, que é gratuito. E eu acho que é sempre também importante partilhar estas duas, porque se a pessoa quiser e tiver disponibilidade, o facto de ter alguém, quem está a pagar, consegue se calhar marcar uma coisa Sim. numa hora certa, é bom. Porque E também é tem um projeto muito bonito que se chama ASA. Sim. E que é um projeto voluntário e, portanto, vocês podem pedir ajuda, porque eles acabam por estar pontualmente em alguns locais do país, focam-se muito aqui nesta zona de Lisboa e, portanto, vocês conseguem efetivamente obter essa ajuda. É verdade. E portanto, as duas são fantásticas. Simplesmente não dava para... Imagina, eu queria a Vera lá, imagina, 2 ou 3 vezes por semana, mas isso, obviamente, e ainda bem, e faz todo sentido, porque as pessoas têm que ser, obviamente, pagas pelo seu trabalho, mas não tinha disponibilidade financeira. E, portanto, tive a ajuda das duas. E é bom, na minha opinião, ter duas opiniões diferentes, mas que, na verdade, até são bastante parecidas, porque as duas têm mais ou menos a mesma prática. E ajudaram-me, portanto foi bom. Cheguei a fazer. Eu estava a dizer, será que é fome? Porque aí ele continuava sempre a chorar. Chegámos a fazer sonda mama, pôr a sonda na maminha para tentar alimentar. Estava o meu colostro no copo, portanto tentámos várias coisas. Assim, para aí, aqui, quarto dia, quinto dia, comecei a sentir que, pronto, acho que já estou com leite, devagarinho. Ele continuava a chorar, mas tipo, eu assumi que não era fome, porque eu sentia o leite, eu dizia assim, isto não é fome, portanto, se alguém me disser que ele está com fome, eu vou-me chatear. Ele tem leite, eu tenho a certeza, tipo, eu vou, e comecei, a certa altura, como ele continuava a chorar, e apesar de eu, na minha cabeça, querer ter esta certeza de que não era fome, pensei, Eu não, vou mas... fazer aqui um disclaimer, Sim, sabem sim. porquê? Porque há pessoas que ainda estão a pensar assim, mas se calhar o leite Não era bom. não era bom. Essa é outra. E eu vou já quebrar isso, que o leite é sempre bom. A qualidade nunca é colocada em cima da mesa. A quantidade de leite pode efetivamente ser aqui uma questão e pode também ser trabalhada. Mas a qualidade nunca é questão. E eu ainda também. bem que tu não questionavas isso. Não, eu desta vez, até porque lá tinha ajuda profissional, que não quis assumir isso. E por isso assumi, não é fome. E portanto o que eu fiz foi, pronto, para despiste, lá no fundo temos sempre uma dúvida, Sim. porque temos um bebê a chorar constantemente e portanto mesmo que na minha cabeça eu diga isto não é fome, no fundo vou-me deitar a pensar, e se for? Pronto. E portanto fazia bomba, tentava aumentar a produção, portanto eu dava de mamar, a seguir a dar de mamar, fazia tipo 10, 15 minutos de bomba para tentar aumentar ali um bocadinho
a produção, tentava sempre esvaziar as maminhas para dizer ao meu corpo: tens que produzir mais. E fiz isto durante bastante tempo. Portanto, eu tive sempre a dar mamar e a bombar exclusivo até 1 mês e meio, mas durante 1 mês e meio o meu filho não parou de chorar. Eu tinha amigas que davam-me mais assim, fogo, eu já tinha desistido. É porque ele saía da maminha e chorava. Ou seja, ele passava os dias durante 1 mês e meio nas maminhas. E claro que podem dizer assim, mas o contacto pela pele, isso é bom, o bebê tem que estar na maminha, certo. Mas, Sim, mas eu tenho uma bebê de 18 meses, Claro. eu tenho uma vida, eu gosto de dar de mamar, mas também calma, também preciso da E minha... há uma janela para entender se está tudo bem com o nosso bebê, porque Claro. podem haver tensões, Sim, fui pode osteopata, existir tudo. refluxo, pode existir cólicas, pode existir uma série de questões que têm que ser despistadas, não é? Sim. Portanto, efetivamente não é só assumir, isto é característico. Sim. Aliás, nós em medicina tradicional chinesa dizemos que os bebés são sistemas perfeitos, mas efetivamente a forma deles comunicarem é através do choro e, portanto, todo o choro tem que ser acolhido para entender de onde vem. Sim, Pois, sim, claro. sim. É mesmo. E ele tinha, além disso, roncava imenso. Nós fomos começando a ver várias características, enfim, Sinais. vários sinais que o bebê nos dava. Porque quando eu digo que ele chorava o dia inteiro, ele chorava o dia inteiro. Ele saía da maminha e estava a chorar. Portanto, eu passava o dia com o bebê na maminha, não conseguia dizer, Joana, acabei de dar de mamar, portanto, à partida tenho agora 1 horinha. Sim. Porque ele teve mesmo a mamar, porque eu consegui ouvir. Não, esqueçam, era impossível. E por isso, e aquele roncar constante, ele roncava, tipo, parecia um porquinho, a sério, ele roncava muito, estava sempre indisposto, e eu pensei, não, eu vou marcar um otorrino. Vou a um otorrino, vou ao osteopata, fui a tudo. Fui a imensas especialidades, tentar perceber o que é que poderia ser. O osteopata disse-me ali provavelmente uma tensãozinha, mas se afetasse era mais a zona a parte da amamentação, mas eu na amamentação estava a correr bem, portanto nessa altura, já passadas 2 semanas, já não tinha as dores, estava um bocadinho dorida, mas nada Transcendente. nada de especial, e portanto fez ali umas coisinhas para o torcicolo e disse, mas não, mas de resto ele parece estar bem. Fomos a um otorrino que fez uma sonda nasal, eu não sei como é que se chama, mas que viu que ele tinha laringomalácia. E além de laringomalácia também viu refluxo. Mas isto não explicava o que ele nos dizia. Isto não explica bem o mal-estar constante. A parte do refluxo, pronto, vão agora tentar mantê-lo na vertical, porque isto estava exclusivo a amamentação até aqui. Tentar mantê-lo na vertical, falar com o pediatra, obviamente que depois o otorrino faz o diagnóstico e depois nós temos que ir ao pediatra para fazer então depois o que é que... passar a medicação, eventualmente, ou fazer alguma coisa. Mas deu-nos o diagnóstico da laringomalácia e do refluxo. E além disso, mas ele continuava sempre a chorar. E eu disse assim, e depois ele tinha vários sinais de intolerância à lactose. Há muitos casos na família, mas diagnosticados mesmo. Só que eu só comecei a pensar nisto, tipo, passado 1 mês e meio, quando estávamos a ir para Cascais e o bebê continuava a chorar. Eu, nesse dia, já estava tão exausta, mas tão exausta, que eu disse, acabou, na volta é mesmo fome. Foi a primeira vez que eu duvidei, passado 1 mês e meio. Na volta o bebê tem fome. Portanto, eu já não aguento mais, eu preciso de 2 horas sem tê-lo na maminha. Portanto, vamos comprar a fórmula, porque aí já não tinha o colostro, não é? Porque as minhas seringas eram do mililitro, eu tinha tirado tipo 50. Onde é que ia já o colostro? Vamos à farmácia, vamos comprar um leite de fórmula, damos-lhe tipo um biberon, se for preciso, dou com o dedo. Aliás, nunca dei o biberon nessa altura, dei-lhe com o dedo. Ele vai ter que beber alguma coisa para eu perceber se isto é fome ou não. Só para descartar hipóteses, não é? Portanto, Claro. é agora, é hoje, é neste segundo. Fomos à farmácia. Comprei o leite de fórmula e ele não quis beber. Passar tipo 1 hora lá bebeu um bocadinho, mas não estava interessado. Aquele bebê não estava com fome. E eu aí até me senti mal, pensei, pronto, não era fome. E fui-lhe dar o leite de fórmula. Mas pronto, ok, é indiferente, pelo menos já despistei. E foi bom, porque a família viu. Porque havia, obviamente, sempre comentários Claro, imagino. da família que são bastante inoportunos, de dizer que o bebê tem fome. E eu percebo que as pessoas veem o bebê a chorar e sabem que está à amamentação exclusiva e, portanto, acham que o bebê está a chorar porque tem fome. Mas existem tantas outras coisas pelas quais o bebê pode chorar. Mas nesse dia foi bom porque viram-me a dar o leite de fórmula e o bebê não quis. Portanto, pelo menos desde esse Sossegou toda dia, a gente, sim, pararam de esse me dizer que sentido. era fome. Sim. E para mim também foi bom, na verdade, porque eu já passado, parece que 1 mês e meio não é nada, mas 1 mês e meio sem dormir e com o bebê a chorar o dia inteiro é imenso. E portanto, para mim foi bom porque, ok, então não é fome, o que é que é? E depois começámos, houve um dia que eu disse ao meu marido, não, nós vamos ter que nos sentar
e fazer uma lista de todos os sinais que ele nos está a dar e tentar perceber o que é que ele tem, porque agora podem perguntar, então e o pediatra o que é que dizia? Pronto, a consulta do pediatra foi quando ele fez uma semana e aí, obviamente, quer dizer, também não é um grande diagnóstico, ele está a chorar, pronto, é colhê-lo, Sim, sim. também não se pode fazer algum grande diagnóstico. E depois era quando ele tinha precisamente um mês, depois voltávamos ao pediatra, quando ele tinha um mês e pouco, portanto, até aqui Não havia esse não contacto havia esse assim contacto. E próximo. sinceramente eu acho que ter sido mãe de segunda viagem fez com que eu não tivesse sempre a contactá-lo. Eu acho que ia testando naturalmente mais coisas antes de estar a falar e ainda agora não sinto que recorro menos ao pediatra, porque já tenho a bagagem da Luísa. Sim, fizemos uma lista e começámos a pensar. Outra coisa que eu não disse é que ele tinha sempre a barriga super distendida, mas constantemente. Eu tinha que fazer a cânula do bebê gel, porque ele é super obstipado, mesmo com o leite materno, e ele não fazia cocó e estava com a barriga tipo 3 vezes o tamanho dele. Vocês não imaginam o quanto para mim eu ouço isto e eu tenho, tu consegues perceber que já me conheces há muito tempo, mas eu estou dizendo acupuntura, as massagens. Pois, tudo. Porque existem de facto estas ferramentas que eu também sonho que um dia, sabes, estejam simplesmente disponíveis para toda a gente e que não esteja lá está num setor de pessoas privilegiadas. Sim. E portanto, nesse segmento vocês chegaram a tentar medicação para o refluxo, por exemplo? Medicação para o refluxo, não, porque ele só começou a ter refluxo grave a partir de um mês e meio, precisamente. Ou seja, ele até aí, nós só percebemos que ele tinha refluxo. Eu até achei, uma das coisas que eu tinha posto na lista era refluxo, que a Luísa teve refluxo, mas o refluxo, como o Martinho depois começou a ter, que era de vomitar mesmo, não era bolsado, vomitavam tudo o que comiam. E estava na minha lista pela indisposição constante dele. Portanto, vamos pôr uma lista de coisas que podem ser. Ele está o dia todo a chorar. Ele está sempre insatisfeito. Não, o rabo estava sempre assado. Mas assado, quando eu digo assado, desde que nasceu, desde que começou a amamentar, tinha o rabo todo encarnado por mais cremes, por tudo o que eu pudesse, nada passava. E não é muito normal, cada vez não tinha nada disso. Foi depois com a introdução alimentar é que começou a ter um bocadinho o rabo assado. Tinha a barriga sempre estendida, sempre a chorar o dia todo. Começámos a fazer, agora posso-me estar a esquecer de alguma coisa, mas uma data de sinais e pensei, tipo, será que isto é lactose? Porque como há na família, na volta, não sei se isto é genético ou não, mas na volta ele é intolerante à lactose. Quer dizer, não é assim tão descabido. E como eu estou a comer coisas com lactose, não sei se isto tem ou não influência, mas se calhar tem, não sei, depois também eu sei que há enfermeiras IBCLC que dizem que sim e há umas que dizem que não. A evidência científica diz que não impacta. Ok. A medicina tradicional chinesa designa que sim. Pois. Eu estou a dizer isto em público e estou assim, ui. Não, mas estás a deixar bem claro. A medicina tradicional chinesa designa que sim. O ponto da acupuntura central no mamilo é o 17 do estômago, que é efetivamente aqui o grande responsável por esta transmissão das propriedades dos alimentos que nós consumimos ao nosso bebê. Então, nós temos uma crença, algo enraizada, de que de facto tem algum impacto. Mas sabes, eu ao ouvir-te, Rebeca, e eu acho que é super importante as pessoas entenderem a tua história e conectarem-se contigo. Mas eu acho que mais importante de tudo é tu não sentires que tens que te justificar e que ninguém esteja a ouvir-te e a pensar mas mesmo assim não devia ter feito fórmula. Mas mesmo assim... Não. E tentaste isto e tentaste aquilo. Há uma coisa que as pessoas têm que perceber, que é a pessoa tenta o que consegue. A certa altura a pessoa farta-se. Isso. E foi como aconteceu. Depois já vou lá chegar, que é com um mês e meio, foi quando eu decidi deixar, depois de termos ido ao pediatra e do pediatra nos ter dito ele é intolerante à lactose, por todos os sintomas que nós lhe apresentámos. Não vou dizer o nome do pediatra, porque acho que depois isto tem muito julgamento. Eu não sei se o pediatra se sente confortável, mas avançada já, que é o pediatra que acompanhou a família toda do meu marido, é um pediatra em que nós confiamos 200%. Descobriu coisas, um refluxo no rim da Luísa, que foi uma coisa difícil, que não sei como é que ele chegou lá. Quer dizer, ela teve uma infecção urinária, ele mandou logo fazer uma cistografia e ela tinha mesmo um refluxo no rim. Coisas que a Luísa já teve, que ele foi logo. E portanto, se ele me disse que o Martim, ele disse que isto depois pode reverter, não quer dizer que ele vá ser sempre para sempre, mas naquele momento ele era. E eu, sinceramente, nessa altura, pronto, isto foi quando então eu fiz a lista e depois fomos ao pediatra e pronto, apresentámos a lista e dissemos tudo aquilo que ele tinha, dissemos que já tínhamos ido ao otorrino e que ele também tinha laringomalácia, portanto apresentámos
os Toda a dados, o informação PEC que completo. tinham. Portanto, isto Uhum. é o diagnóstico que nós, como uns mortais, pais em privação de sono, fizemos. Portanto, agora diga-nos o que é que o bebê tem, porque... E eu disse, eu acho que ele é intolerante à lactose. Ele disse, parece-me que sim, por tudo aquilo que vocês me estão a dizer. Ahm, lá está, eu aí tinha já experimentado uma coisa que é muito importante, porque eu tinha tentado o leite normal, portanto, o leite de fórmula, naquela altura em que eu lhe Uhum. dei, e ele bebeu e ficou péssimo na mesma. E por isso eu aí percebi que não era fome, era outra coisa. E depois, 2 dias antes de ir ao pediatra, quis testar o leite sem lactose. Dizer que aí, até testar o leite sem lactose, portanto, eu tinha dado aquela vez o leite Isso. de fórmula e parei, porque como ele não ficou Uhum. melhor, eu pensei, se é para isso, dou de mamar. Quer dizer, se é Claro. mal por mal, dou de mamar. E 2 dias antes pensei, eu vou só testar, quando nós fizemos a tal lista para preparar a consulta, eu disse, antes de irmos ao pediatra, eu quero testar o leite sem lactose. Para ver se ele muda. Uhum. Para ver se alguma coisa Alguma acontece coisa. neste bebê. Uhum. Uhum. E ele ficou outro. Ele ficou outro. Nós demos a primeira vez às... Eram tipo, sei lá, eu ainda me lembro, era tipo hora de almoço, porque eu não quis dar à noite, que se corresse mal. Tipo, eu pensei, tipo, se bem Claro. que as noites já não são más, mas eu pensei, tipo, ainda pode ser pior. Ah. Portanto, como tinha que lhe dar um biberon, aí eu ia lhe dar um biberon, já estava, já chega de sono, já estou farta. Como ele não vai provavelmente aceitar muito bem o biberon, porque estava há 1 mês, quase e meio, a mamar, eu pensei, prefiro dar-lhe agora a hora do almoço, em que estamos os dois mais calmos, a Luísa não está em casa, porque estava na creche, vamos fazer isto Sim, maior agora. disponibilidade. Portanto, à hora do almoço, bebeu leite sem lactose, e essa foi a primeira noite que ele dormiu, tipo, não dormiu a noite toda, mas a sério, não parecia o mesmo bebê. Ele não estava a chorar compulsivamente. Passou a tarde, passado tipo ali umas horas, não sinto que tenha sido imediato, mas passado umas horas, eu estava sem chorar só. Tipo, isto parece uma coisa super dada por garantida, Não. mas ele não estava só. O Martim estava sempre a chorar. Nós estávamos sempre a dizer, mas que horror, tipo, que coisa Cansativo. horrorosa, tipo, mas porquê que ele está a chorar, sabem? Porquê? Tipo, tem tudo. Pobrezinho, não é? Sim. Muito esta questão Sim, do coitado, o que é que ele tipo, está a ele estava passar. sempre mal, o que é que se passa? E foi a primeira tarde em que, até me lembro que ao final do dia, tivemos os 4 em família e o bebê não estava a chorar, porque para mim o final do dia estava a ser um stress. Porque eu sabia que a Luísa ia chegar àquela hora e ia ter que tê-lo na maminha, porque ele estava sempre na maminha, e a Luísa também queria a mãe e não tinha a mãe. E portanto os finais do dia estavam a ser para mim tipo Um um desgaste. stress, um desgaste mesmo. Porque o resto do dia a Luísa não estava lá e eu conseguia gerir, era pronto, era mau na mesma, porque obviamente que eu estava cansada, mas ao final do dia eu também queria estar com ela. E foi a primeira vez que conseguimos estar os 4, porque o bebê estava bem. E eu assim, tu queres ver? Que é lactose. Bem, o que é que eu fiz? Para não baixar a minha produção de leite até saber o que é que poderia ser, tive a fazer 2 dias de bomba 3 em 3 horas para tentar não baixar a minha, que não era para mim. Eu cheguei ali ao segundo dia e disse, bem, se for para fazer isto, eu deixo estar a mamar hoje, porque eu não vou estar a fazer Extração. eu estava a fazer pumping session, estava a ver no termo em inglês. Sim. Não vou estar a fazer extração de leite constante para dar ao bebê, até porque tenho uma filha que teve fórmula e é super saudável e portanto eu não estou para isto. Aqui era mesmo só, eu fiz estes 2 dias, eu estava um bocado, tipo, eu já tinha percebido que ele estava bem com o leite sem lactose, eu estava ali, tipo, meio em negação, tipo, Mas pronto, 2 dias o bebê estava impecável, teve 2 dias que parecia outro, não chorava constantemente, estava a dormir cestas, tipo, de 2, 3 horas. Ele ia estar exausto, coitadinho. Exausto, tipo, a dormir, a dormir, a dormir. Tipo, as noites incríveis, eu que estava a acordar uma vez por noite, tipo, esses 2 dias acordou, tipo, uma vez. E eu assim, pronto. Sim, É ele é isto. intolerante à lactose. Sim. Só pode. Tipo, só pode. E, portanto, no dia em que fomos à consulta, eu já tinha decidido, eu vou deixar de dar de mamar, porque independentemente do que é que o pediatra... eu quis tomar esta decisão por mim, tipo, o que é que eu me sinto bem a fazer, antes de depois ter várias opiniões e Sim, detalhes. se não eram demasiados inputs e sentias de alguma forma que podias estar a ser influenciada. Sim, e eu já estava muito cansada. Eu aí já estava exausta, já estava farta de bomba, porque eu acho que isto é uma das coisas que ninguém... Eu acho que as pessoas não dão o devido valor às mães que fazem extração de leite. É que é mesmo duro. E eu até passar por isso não tinha essa noção. Mas é muito duro. E eu estava de género, eu quero tomar esta decisão e eu já estou farta. Pronto, eu tenho imensa pena. E porque assumir isso. Assumir, porque eu tenho neste momento o meu filho que está incrível. Está inacreditável, no sentido de estar Exato. bem. Está confortável pela primeira vez. Porquê é que eu lhe vou tirar isto só porque eu decidi que queria dar de mamar? E sem dúvida que sabemos que o leite materno não há qualquer tipo de alimento que seja verdadeiramente substituto porque tem N nutrientes que
Não, Não uma é fórmula não compõe, equiparável. não é Sim. sequer equiparável. Sim. Contudo, eu acho que neste contexto que estamos a falar de saúde e de conforto, a tua expressão de facto é unânime. Fed is best. É isso, é isso. E já para não falar no stress que eu acho que eu estar mal passava a bebê. Uhum. Porque, por Claro. acaso, eu tentava sempre manter, tipo, a calma e a paciência, só que assim, eu acho que os bebés Estavas em sentem tudo. privação. E por isso... E mesmo para a família, não é? para a Também tens a família. Luísa, Sim, sim, sentes sim. que também estás Era o a que eu estava a privar a pensar. Luísa da tua Completamente. Da minha presença, da tua presença. A Luísa não disponibilidade. estava praticamente comigo, porque eu tinha que Pois, estar enfiada no imagino. quarto, porque o bebê, quando estava a chorar, ela depois começava a chorar, e depois se visse o bebê na minha maminha, Uhum. ela não mamou, achava aquilo uma coisa, tipo, estranhíssima, tipo, porque é que Uhum. está ali um bebê? Eu acho que ela não devia... Como ela mamou, tipo, uma semana, e portanto ela Exato. não se lembra da mamada, Sim, achava mas aquilo mesmo tão estranho, pelo começava a chorar, contacto. achava aquilo tudo muito estranho. Estava a ser um stress para a família. Beca, eu ouço-te e eu nunca dei fórmula aos meus filhos e se precisasse eu não sabia por onde começar. Eu sou a minha total ignorância. Também não sei. Tipo, aquela história do ferver água, de quais biberons escolher, como é que se escolhe uma fórmula. Eu assumo a minha ignorância. Por onde é que se começa? Olha, antes de Uma mais mãe que esteja nesse, sim, sabes? dizer-te que acho que as mães de um biberon são misunderstood, estão a ver? É mesmo duro. Eu imagino a É duro, facilidade que é por à vários meia-noite pôr um motivos. bebê na maminha e enquanto ele está a mamar nós estamos a Sim, dormitar. Vocês têm que preparar o leite. sim, é preparar o leite, além do dinheiro que eu não, de comprar a fórmula, que eu não queria entrar por aqui porque eu acho que o meu tempo é dinheiro e, portanto, Uhum. dar de mamar, ok, não estou a gastar dinheiro, mas também estou a deixar de ter. Não quero parecer egoísta, mas estou a deixar também de ser eu muito Sim, mais do que aquilo mas que eu acho se que eu no que tivesse o toca, biberon. mas Eu acho que no deixo que de poder toca sair sem o bebê porque ele está a mamar e não pode claro, ficar mas com isso alguém. digamos que cabe Portanto, eu a não queria cada tanto falar do realidade. dinheiro, Aí sim, cabe, digamos, a cada a cada realidade, não é? realidade da pessoa. E, portanto, além da parte financeira, que obviamente que é um esticão, é a preparar o biberon à meia da noite, tu até descobrirem o leite que o bebê, porque dás o primeiro, no meu caso, eu tinha já 3 latas lá em casa, cada lata é cara, Hum. e portanto, a certa altura tu dás o leite normal. O bebê não, leite normal, imagina, compras um anticólicas, que é assim a primeira coisa que a pessoa vai tentar, porque Uhum. quando diz anticólicas, qual é a Uhum. mãe que não quer? Uma fórmula que diz anticólicas, vamos ver se isto resulta. Portanto, experiências anticólicas, o bebê pode não se dar bem, no caso do meu, por exemplo, não se deu, portanto, uma embalagem que não foi utilizada. Depois compras um AR, anti-refluxo. O bebê pode ou não continuar mal. No caso da minha filha da Luísa, foi o leite que ela bebeu porque era mesmo refluxo e foi Uhum. ótimo. No caso do Martim, não foi solução, porque eu ainda passei por esse também. Vamos então experimentar o lactose. Pronto, comprei o da lactose. A certa altura estava com a despensa cheia de leites, a Só gastar para dinheiro, testar. só testar, porque depois tu usas, tipo, para quê? Tu não podes fazer uma conclusão de um leite, tipo, usando uma ou duas vezes, mas 2 dias ali a usar aquele leite, consegues perceber mais ou menos que o bebê não está a dar-se bem com aquele leite. E, portanto, depois, vamos comprar outro leite. Portanto, aqueles leites ficam na despensa. Depois podes dar o leite e não sei o que é certo, mas depois as pessoas não sabem de onde é que o leite veio, nem eu quero dar o leite que abri, porque depois eu sei lá se alguém fica doente com aquele leite, sabes? Tipo, não há muita coisa que possas fazer com aquele leite, infelizmente. É, tipo, É desperdício, é desperdício. praticamente, sim. Além disso, os biberons, que depois tu compras, então falando dos biberons, é isto estando, por exemplo, da Luísa, comprei os da Mam na altura, porquê? Porque vi no YouTube novamente que falavam bem desses biberons e pensei, vou comprar estes, mas só por causa disso, ou seja, foi um bocadinho, tipo, vou comprar estes. E os mamos supostamente também são anticólicas, não E é? também são anticólicas, mas isso hoje em dia já são muitos deles Sim, anticólicas, sim. e pensei, mas pronto, vou experimentar este. Esse eu também experimentei na Diana, porque como comecei a Sim. trabalhar 10 dias depois do parto, também Sim. tinha que fazer extração e, Pois. portanto, a questão do biberão também tivemos que testar. Pois é isso. Portanto, aquilo foi. E depois compras o biberon. O bebê pode ou não dar-se bem com a tetina, pode beber melhor ou não com aquele biberon, porque depois tens tetinas redondas, tetinas achatadas, tetinas não sei o quê. Portanto, no caso dos meus filhos, ainda bem, deram-se bem com estes biberons, mas depois não é só comprar o biberon, porque o biberon, o bebê, quando nasce, tem a tetina zero. Portanto, a saída do leite não tem um fluxo tão rápido de leite, para o bebê não se engasgar. Depois, quando faz ali 1 mês, 2 meses, tens que passar para a tetina 1, depois vai passar a tetina 3 e, portanto, até à 3. Pronto, o máximo que eu utilizo é a 3. Tens uma que é o X. o X, que é para papas, mas como os meus filhos supostamente. não bebem Ok. papas, nunca precisei.
Portanto, vai até à 3. E, portanto, fora a parte de quando o bebê está a mamar, o bebê bebe aquilo que quer. Portanto, O desperdício que depois também acontece. exatamente, imenso desperdício, porque o bebê, tu tens na lata, tens as doses que teoricamente o bebê precisa. Imagina, do 0 a 1 dás 60, eu não sei de cor, mas tens as doses que deves dar ao bebê. E o bebê pode não querer os 120. O bebê pode só querer 90. Ou pode só querer 30. Ou de repente tu fazes 120 e o bebê quer 180. E portanto tens que te levantar e ir fazer mais 60. E portanto isto acontece muito. Ainda hoje de manhã, antes de ir para aqui, dei 180 e ele quis mais 60. Portanto eu ia deitá-lo. Não, deitei-me depois na cama, dei os 180, depois tive que ir à casa de banho fazer, que eu tenho uma máquina que prepara a parte da água. E depois tens os bebés que gostam, no caso do Martim, ele nunca aceitou o biberon até agora à temperatura tipo da água que sai da torneira. Tem que ser um bocadinho aquecida, porquê? Porque o meu leite era quente. E ele teve a mamar durante 1 mês e meio, portanto a primeira vez que eu tentei dar um biberon tipo frio, Sim, a temperatura ambiente. Começou a chorar, parecia que eu estava a fazer mal. Assim que eu aqueci, adorou. Olha, então portanto, a questão dos biberons, sem dúvida, é uma. E eu fiquei com imensos lá em casa, porque a Diana pegou super cedo no Damami, portanto, assumiu. E a Diana amamentou até aos 4 anos. E, portanto, só no período em que efetivamente eu estava a trabalhar é que ela usava o biberão. E no Tomás, bastante mais tarde foi quando eu introduzi o biberão e foi uma saga até encontrar o biberão certo. Eu acho literalmente que tenho um biberão lá em casa de cada marca. Eu também tenho. Para testar. Alguns porque na altura a minha irmã trabalhava numa empresa de bebés e há feiras de bebés e trazia algumas marcas, de ofertas das marcas. Eu também experimentei vários, mas acabei sempre A nestes. que funcionou com o Tomás foi agora da Suavinex e de facto foi à primeira, sabes? Assim que ele efetivamente testou, ficou. Não mexe, Não tá? mexe. Impecável, impecável. Porque a uma determinada altura era isso, é teres o leite extraído, precisas de sair de casa e o bebê não aceita um biberão. E agora também outra coisa aqui para dizer. Antes disso, testei seringas, testei copos, tudo isso era opção, ok? A própria colher. Mas depois tens um bebê, no caso como o Tomás, que é um glutão e quer rápido, não é? E portanto aquilo não lhe chega. E portanto aqui de facto também foi muito importante. Porque imagina, eu não imagino deixar o Martim com os meus pais e pedir aos meus pais para lhe darem o leite com uma colher. Claro. E não é que não respeitem, tenho os pais que mais me respeitam e nunca me disseram que o bebê tinha fome, portanto não, respeitam imenso e não tenho nada a dizer, a apontar. Mas eu não lhes ia pedir isso. Eu não imagino pedir para os meus pais darem tipo, o leite ao bebê com colher. Lá em casa foi incrível, porque a própria babysitter, quando eu cheguei a casa, ela dizia, olha Filipe, eu fui dando com seringa, olha, fui dando com copo. Portanto, foi mesmo muito, muito querida. Sim. Mas aqui então vamos lá fazer check. Eu vou assumir uma lista que nos foi enviada com as dúvidas mais... Então, tem ou não de se ferver a água? O pediatra que acompanha os meus filhos diz que não. Em Lisboa, quer dizer, obviamente que se eu for para o Alentejo, se for para uma zona que sabemos que provavelmente a água não é tão própria para consumo, nesses casos podemos levar água engarrafada, tal como nós, quando vamos, também bebemos água engarrafada. Mas diz-nos que não é preciso ferver a água. E nós, da Luísa, antes de termos a consulta, depois de um mês, estávamos sempre a ferver a água, etc., e dar água engarrafada. E depois ele disse-nos que não era preciso e deixámos de o fazer. O Martim nunca bebeu água engarrafada, bebe sempre água da torneira. É assim, há quem diga, até aquela das opiniões, há quem diga que é preciso ferver, há quem diz que não, há quem diz que a fórmula, quem é que me tinha dito? Há um estudo qualquer que diz que é preciso ferver a fórmula. Depois acho que nos Estados Unidos dizem que não é preciso, que não faz mal. Portanto, eu não queria entrar nessa parte científica porque não percebo, não domino, mas à data, aquilo que efetivamente tem sido maior consenso, pode estar tranquila, aquilo que tem sido maior consenso é a informação que o teu pediatra deu, que é efetivamente não haver essa necessidade. Ainda para fechar a questão das tetinas,
E atenção, isto que eu estou a dizer não é a minha opinião pessoal. Acho que todas nós fizemos uma preparação para este episódio. Efetivamente, alguns especialistas recomendam, por exemplo, na questão das tetinas e do tipo de fórmula, que quem tem filhos com refluxo oculto pode, evidentemente, precisar de tetinas maiores e supostamente não é uma coisa fácil de se recomendar. Portanto, apenas alguns especialistas dão essa dica e, portanto, é algo que É podem por causa do leite. efetivamente. Normalmente é mais espesso. Exatamente. Pronto. Um, Porque tem espessante. No caso do meu filho, eu ponho espessante no leite sem lactose. Exato. Depois, relativamente à lavagem dos biberons, é necessário usar produtos próprios? É necessidade de esterilizar tudo? Pode-se usar máquina de lavar a louça? Como é que é? Não é preciso esterilizar todos os dias. Tudo o que eu estou a dizer, posso dizer, porque isto foi tudo falado com o pediatra que acompanha os meus filhos. Não é preciso esterilizar E se os todos vossos os pediatras dias. dão outra recomendação e Está estão tudo confortáveis certo. com isso, está tudo Sim. certo. Exatamente. Lá em casa, nós não esterilizamos. Por acaso é assim, até vos vou dizer, esterilizamos todos os dias, mas não é porque não nos dá trabalho, porque eu tenho uma máquina que esteriliza. O que dá trabalho é lavar o biberon. Porque eu não gosto de pôr na máquina, e isto é uma opinião pessoal, eu acho que fica a saber a detergente. Tudo o que é garrafas de silicone, para mim fica a saber a detergente, e por isso utilizo sim um detergente próprio de tetinas, que não tem sabor, e lavo as xuxas, os biberons, tudo aquilo que é aqueles pratos de silicone que eu não utilizo, acho o máximo, acho amorosos e que a ventosa, que são muito giros, mas não utilizo porque acho que fica a saber detergente. Pois é. E como não estou para estar a lavar os pratos principalmente com produto que é pôr o prato na máquina, que é uma coisa que me facilita o dia a dia. Não utilizo pratos de silicone e com os biberons é igual. Portanto, utilizo um esfregão próprio para biberons, para não estar a usar o mesmo esfregão da comida. Certo. Por uma questão de higiene. Aqui não sei se faz mal ou não, mas mantenho isto assim. Tenho um esfregão próprio, até para não riscar os biberons. Eu tenho um esfregão de silicone e utilizo o detergente das tecinas e os biberons estão como novos e já têm 2 anos. E não ficam riscados. Exato. Também se utilizarmos um esfregão qualquer, podemos começar a riscar o tempo, não é? São lavagens diárias. Pois. Esterilizar, ponho na máquina, não me custa nada. Claro. Se fosse na panela, não esterilizava todos os dias. E também existem, eu não sei se isso é uma opção, mas existem alguns sacos de esterilização e uns equipamentos para esterilizar também no micro-ondas, quem prefira fazer e quem não tenha Estes efetivamente a biberons dá máquina. para esterilizar sem saco no micro-ondas, os da mão. Ok. Tens de pôr a água, aquilo tem uma forma de esterilizar-se sem nada. É só pôr no micro-ondas, metes a água no fundo e o biberon para baixo. E ele faz. Ok. Esterilizas, metes ali uns Ótimo. minutos no micro-ondas. Sim. Ótimo. Quantos biberons é que são necessários? Para que esteja assim a começar. Eu tenho... Eu diria que... Pronto, só com um filho, porque a minha filha à noite ainda bebe biberon. O Martim... Eu tenho tipo 6 biberons para ele. 6 biberons. Isso é o suficiente aí na gestão, não é? Depende, se ele não fizer daquelas de género, não quis beber agora. Eu escolhi um biberon agora porque achei que era fome. E ele não quis beber. Deixou-me os 180. Daqui a 1 hora, acorda com fome e já quer comer aquele leite. E não podes dar. Já não podes dar. Porque esteve à temperatura, no verão, 1 hora. Eu quando passa meia hora já não dou. E meia hora, às vezes já não dou porque já está frio e depois não gosta. Portanto, eu tenho que ir aquecer. E como não podes aquecer a fórmula que já está ali, já não aquece e assumo que é desperdício. E por isso, isto é para responder a... Mas tu foste à nossa próxima pergunta também. Isto era quantos biberons são necessários. Pois, mais Mas ou a menos próxima 6. pergunta era a questão de poder ou não preparar antecipadamente os biberons. Portanto, também está implícito. Cientificamente não sei, mas das coisas que vi não é aconselhado. Não é aconselhado, porque pode haver desenvolvimento de bactérias. Poderias pôr, por exemplo, no frigorífico. O problema é que se o bebê não gostar, como no caso do meu filho, do leite frio, Depois já não podes reaquecer. como não podes reaquecer, para mim não é opção pôr no frigorífico. Exato. Ou seja, tinha que deixar à temperatura ambiente, que mesmo assim ele também não gosta. Gosta de morno. Portanto, Sim. não dá. O biberon é desperdício de leite. Depois no que concerne às quantidades e no que concerne aos números associados a cada lata, não te vou dirigir essa pergunta, mas quero deixar aqui a ressalva de que nem sempre é bem real, ou seja, existe muito esta questão de temos que ir aumentando, portanto, fazendo esta progressão de acordo com a faixa etária da criança, não é? Sim. Mas efetivamente isto não é um consenso comum, porque efetivamente já se começa a designar de que o bebê pode beber o primeiro leite durante bastante mais tempo.
E depois também existe a questão das quantidades de leite, que efetivamente a quantidade que é designada na lata nem sempre é a quantidade Sim, sim. Às vezes ideal. preciso. Como é Eu que tu agora fazes não queria isso? tanto. Por exemplo, olha, houve ali, agora não sei de cor, mas ali aos 4 meses eu acho que ele já tinha que estar a beber mais do que o que estava a beber. Mas como eu sempre que fazia mais, ele não bebia tudo. Uhum. Eu não fazia, quer dizer, se ele não queria tanto. E depois também depende do bebê. Imagina o meu filho, se, não- se começar a chorar antes de 4 horas, não é fome garantidamente. Eu sei disso. Ele faz intervalos muito longos. Tipo, o Martim é 4, 5 horas, já me fez noites inteiras. Quer dizer, ele não come muito. E é super gordinho. A sério, ele não come muito. E portanto, as quantidades depende. Se ele teve um período assim longo sem beber leite, imagina, por exemplo, nos dias em que ele já fez a noite toda, ele vai para a cama às 7 e depois acorda-me às 6, está esganado, ele acorda cheio de fome. Portanto, claro que eu nesses Começas casos logo dou-lhe, sim. Mas se ele acordou durante a noite, imagina quando ele acorda às 3 e depois quer acordar às 7, ele não tem fome nenhuma, ele acorda Sim. super bem disposto. Mas, por exemplo, na preparação do leite, a cada lata tem uma designação, não é? De como preparar X ml. Tu Sim. segues-te exatamente tu reges exatamente pelo que está descrito na lata, apenas Mas porque para a existe. idade, comparar com a idade, Sim. tipo, imagina 4 meses, X mililitros. Sim, mas só que no caso do Martim o que aconteceu foi, eles diziam que com 4 meses, eu agora não sei qual era a quantidade, ele devia beber, imagina, vou dar um valor que eu não me lembro se era assim, com 4 meses devia beber 180. Sempre que eu estava a fazer 180, porque quis aumentar a dose para acompanhar o crescimento do bebê, ele estava a deixar. E por isso eu mantive os 150, reduzi. Entendo. Até que depois ele começou a beber sempre os 150 e continuava às vezes a puxar. E eu pensei, pronto, olha, se calhar ele já está preparado para aumentar a quantidade. Exato. Por isso aí depois passei para os 180. E dizer novamente que ele agora pode querer 180 e daqui a depois 4 horas mais. pode só querer 120. Isto é Exato. uma das grandes lutas e é das partes mais duras de quem dá a biberon, que é nós nunca sabemos quanto é que o bebê quer, não é? Porque na maminha, ele estava na maminha, ele ficava ali tipo um quarto de hora, 20 minutos e quando saía, no caso o meu filho não ficava satisfeito. Mas os bebés que eu vejo normalmente ficam satisfeitos porque beberam aquilo que queriam. A logística que vocês É uma grande conseguem. logística. Existe assim, desculpa, Sim. existe assim mais alguma coisa que tu sintas que é super importante e que tu gostavas que tivessem dito? Relativamente aos biberons, da Luísa, tudo. Imaginem, eu agora do Martim, como já tive a bagagem da Luísa, sinto, mas o que eu sinto é que tudo o que é preparação para o parto, tudo o que acontece de gravidez, quando uma pessoa diz que está grávida, todos os cursos que falam da amamentação, quer dizer, ninguém mete na equação de que a pessoa vai dar um biberon. E mesmo na maternidade, eu percebo e novamente, e também já vos disse isso, eu sou super pró-amamentação. Eu acho que se a mulher quiser e conseguir ter apoio, deve dar de mamar se é isso que quer. E portanto, eu também não quero que me interpretem mal do género, ela está a ser contra a amamentação, mas ninguém também te pergunta à mãe se aquilo é algo que realmente ela quer, sabes? Ou que impacto é que está a ter, Que impacto não é? é que À medida tem? que a experiência vai acontecendo, como é que isto está a impactar? Nunca ninguém faz essa pergunta. Sim. E há mulheres mesmo que não querem, que não se identificam, porque é de facto preciso muito tempo, é preciso uma parte psicológica muito forte, porque também consegue ser muito solitário, não é? Porque está o pai a dormir, que coitado não tem culpa, à noite, não é? O bebê acorda e nós é que damos de mamar, claro que pode apoiar de outras formas, ir mudar a fralda, fazer outras coisas, mas a parte que mais custa é a parte da amamentação. Você sabes que eu estou a ouvir-te e de facto da experiência que segui de pacientes e amigas que possam ter passado por isso, eu sinto-vos mesmo muito corajosas por darem fórmula. A logística é. Eu ia dizer isso há bocadinho. Tive com uma mãe pós-parto a semana passada, em que eu convidei a fazermos a sessão presencial. E ela disse, boa ideia, não estava a considerar isso boa ideia. E então ainda fez uma viagem de 40 minutos mais ou menos para ir ter comigo. Levou a sua bebé. E depois, antes de irmos embora, a bebé estava a dormir, super serena. E ela deve querer mamar, querer beber leite, a ser alimentada daqui a um bocadinho. O que é que eu faço agora? Vou-me enfiar no carro? Não. Se calhar vou esperar que ela a dormir. E depois estava toda nesta logística a dizer, olha, e ela estava a dizer-me, sabe mesmo bem sair de casa, foi mesmo importante para mim. Eu disse, mas porquê que não fazes isso mais vezes? Quase para mim nem encaixa, porque não é a minha experiência, não é? E ela dizia, porque
cada vez que eu saio de casa eu tenho de pensar nessa logística, que é quantas doses eu levo, É. tenho água quente ou não, é um sítio onde posso aquecer água ou não para preparar o leite. Eu estava tipo, meu Deus. Dar de mamar nisso é muito melhor. Eu saía quando estava a dar de mamar, tudo bem que foi pouco tempo, mas quer dizer, o bebé precisa de mim, ponto. Quer dizer, Tem eu todo esse sou lado de suficiente. doação e Dou de de mamar tempo onde e tudo for. mais, mas é é muito mais É que fácil. por um lado pode ser visto como é exaustivo para a mãe porque estou aqui, fisicamente, não é? Estou a sim. doar-me, mas pegando naquilo que tu dizes, também é a doação desta logística e Sim, eu deste acho tempo tanto a na forma como a preparação. alimentação tem prós e contras. Isso, Imagina, a exato. alimentação tem, eu acho que mais prós, pronto, porque Sim. é o melhor leite para o bebê, Sim. e independentemente do tempo que também a mãe precisa de despender para o bebê, quer dizer, se correr tudo bem e se for algo que a mãe quer, eu acho que o faz de bom grado. Uhum. A fórmula tem algumas vantagens, ganhamos mais liberdade, eu estou aqui agora, Uhum. e o bebê está com uma amiga minha que lhe dá um biberon se for preciso. Uhum. Mas o meu bebé também está aqui e também E tem também leite está, é extraído. verdade, mas no início. Sim, No início o que eu sinto é a Diana tinha 10 dias quando eu 10 fui para a dias, clínica, pois, e foi logo com biberon. logo. Mas também é Depois há importante bebés, dizer, o mas meu filho bebeu o atenção, biberon e depois para pegar na minha foi um problema. mas é exatamente isso que eu ia dizer, mas muita atenção aqui à confusão com a questão das Imensa. pegas, portanto é mesmo fundamental. Eu fiz isso com muita consciência, Pois, eu tinha que voltar para a clínica claro. e, Pois. portanto, e não recomendo ninguém 10 dias depois do parto se atirar para uma prática clínica, para um trabalho, mas pronto, isto para dizer que eu acho que tudo se faz, sabes? Tudo se faz, Eu acho que o tudo se mais faz, sem importante é de dúvida. facto percebermos qual é que é a nossa verdade e o que é que Claro. de facto o bebê precisa e o que é que nós temos que fazer para a nossa E a família. família também, exato, porque quando nos focamos, não é? Uma coisa é, imagina que esta experiência com o teu filho mais novo era o teu primeiro filho. Se calhar a tua disponibilidade era outra. Agora, Sim. tendo a Luísa também, ela também está a requerer de Sim. ti. Eu não sinto que tenha sido outra, porque eu realmente eu posso dizer que deixei de dar, tendo tentado tudo, porque eu estava mesmo. Podem-me Estavas agora ciente dizer, que querias não mesmo tentaste esta amamentar. coisa, certo? Também, a certa altura Oh. também, quer dizer, Tu fizeste tudo o que Olha, estava ao teu alcance. ao meu alcance Isso. eu fiz. E portanto eu não sinto que tenha tido pouca disponibilidade, porque eu estava sempre muito com o mindset, eu já tive o mindset certo, ou seja, eu sei que não me faltou nada. Agora, também, a certa altura, é isso, temos que pensar na família, Uhum. tive que pensar na Luísa, isto é impraticável. Uhum. Termos Mas tu uma- sabes que eu ouço todos estes contextos, Uhum. a amamentar ou fórmula, e eu continuo sempre a bater na mesma tecla, que é rede de apoio. É essencial. É o que as famílias precisam, não só as mulheres, a família é o que precisam. E a honestidade também, não é? Quantas pessoas sofrem por dar fórmula e não é socialmente aceito e Sim, é um discriminado, estigma. é discriminado. Eu, quando quis deixar de dar de mamar da Luísa, tive uma situação no centro de saúde super desagradável, que eu fui ao centro de saúde para querer secar o meu leite, e eu sei que pode ser seco naturalmente, mas eu quis tomar medicação e acabar com aquilo, e não me passaram. A médica que me atendeu disse, não existe nada. E eu sabia que existia, eu sabia que existia, já me tinham dito, não existe como, não existe. Fui super julgada. Oh, Quis-me marcar consulta de amamentação e disse, ouça, mas eu estou a ser acompanhada, eu sei que quero deixar, é uma decisão que já está ponderada, eu percebo que me perguntem, imaginem, mas é algo que quero mesmo, ou se for Ou por se uma questão de precisares- apoio, nós estamos aqui e podemos apoiar, Claro. e tudo bem, como é E a óbvio. partir daí nós dizemos muito obrigada. Muito obrigada. Mas não, foi a Exatamente. consulta toda até que eu tive que me levantar e olha, muito obrigada, Uhum. eu vou a um médico que me passe, porque eu sei que existe. E sinto mesmo que há imenso julgamento ainda, apesar de dizerem que não há imenso julgamento. Mas deixaste, mas porquê? Mas é o melhor para o teu bebê, tens certeza que não queres continuar? Tipo, tenta mais isto. Sim. Tipo, tenta mais, Sim. tenta mais, tenta mais. E a certa altura nós estamos de rastos. Tipo, já chega, sabem? Eu já não quero. Se queria, já não quero. Já não estou estás a cansada. desfrutar E o sequer da ponto- relação com o mas teu bebê, Eu não é? Mas durante um mês e reparem- meio não tive relação com. Eu tive Pois. imensa dificuldade em conectar-me com o Martim. Pois, Imensa. imagino. Foi um mês e meio em que em que eu estava sempre a dizer, tipo, que inferno de bebé. Claro que o amava, mas eu estava desconectada completamente. Mas é esta questão outra vez, sabem? Eu volto a bater na tecla. É a rede de apoio. Porque efetivamente, e há mães que certamente conseguiram dar a volta e hoje amamentam, sabes? Uhum. E para elas fez sentido e conseguiram, e ainda bem. Sim. Então,
Olha, eu quero mesmo muito agradecer a tua coragem de estares aqui, porque tu sabias que vinhas sentar-te para um tema polémico. Muito polémico. Uhum. E provavelmente ainda vamos receber algumas mensagens, vamos Olha, ver. nós não temos muito hate e acho que somos bem acolhidas. E sem dúvida quero lançar isto para todas as mães, não é? Porque acho que todas nós sofremos julgamento de alguma forma. Sem dúvida. Mas este episódio que seja muito direcionado a todas as mães que têm desafios com a amamentação e que conseguem ou não, e para todas as mães que efetivamente decidiram a priori ou na sequência dos seus desafios seguir para a fórmula e portanto se podem de alguma forma sentir julgadas e não vistas. Nós estamos cá e Podemos incluir. nós incluímos, nós vemos. Obrigada, Rebeca. Muito obrigada. Obrigada. Subscrevam, façam gosto e partilhem muito, porque se há episódios que vale a Precisamos pena, de falar mesmo sobre isto. é este. Até Até já. para a semana.